Terceira quinzena, nós iremos ver sobre as plantas na disciplina de ciências. As plantas precisam de luz, ar, água e sais minerais para se desenvolver. Elas podem se desenvolver em ambientes diferentes, como por exemplo, na água e no solo. Na água, neste ambiente elas retiram os sais minerais da água. No solo, neste ambiente, elas retiram a água e os sais minerais do ambiente e da chuva. Sobre outras plantas, as plantas que vivem sobre outras plantas. Elas utilizam essas plantas somente como suporte. Elas retiram a água e os sais minerais do ambiente e da chuva. Quase todas as plantas são formadas pelas raízes, caule, folhas, flores e frutos. Em cada uma dessas partes tem uma função específica. A raiz, ela fixa a planta e retira a água e os sais minerais necessários para reproduzir o alimento para a planta. O caule é a parte que sustenta todas as estruturas externas da planta. Folhas são a parte da planta responsável pela respiração e pela alimentação, que contém clorofila, que, quando em contato com a luz do sol, se transforma em gás carbônico. E a água é um alimento e se transforma em oxigênio. Flores são responsáveis pela reprodução das plantas e dão origem aos frutos. Ele contém as sementes que dão origem a novas plantas. Reprodução das plantas. Assim como todo ser vivo, as plantas também precisam se reproduzir, ou seja, gerar novas plantas. E a reprodução das plantas não é muito diferente que a reprodução humana e dos animais também. Também acontece a partir da união de um órgão sexual feminino chamado gineceu e do órgão sexual masculino chamado androceu. Na maioria das vezes, esses dois órgãos sexuais ficam localizados nas flores. A maioria das plantas é hermafrodita, quer dizer, ela possui os dois sexos. Aqui nós vemos logo a seguir uma imagem da reprodução da planta, onde nós vemos aqui a flor, aonde tem a polinização e a fecundação. Aqui tem o órgão feminino, né? E o órgão masculino. Também tem a parte quando ela produz a semente, ó, que daí vai produzir o fruto e do fruto dentro da semente vai poder produzir outra planta. Como acontece a reprodução? As plantas não conseguem se mexer, por isso precisam de ajuda para fazer essa reprodução, ou seja, grãos de pólen, que cheguem no ovário. Essa ajudinha é chamada de polinização, que vem geralmente do vento, da água ou alguns animais, como o beija-flor, né? A abelha também é muito importante para esse processo e demais insetos. Por ser extremamente leve, os grãos de pólen podem voar quando o vento bate neles e acaba caindo dentro do ovário da planta. Já o beija-flor, quando vai beber o néctar de uma flor, acaba sujando o seu bico de pólen. Então, quando ele vai beber néctar em outra flor, com que os órgãos do pólen ficam grudados no bico e caem no ovário. Quando os órgãos conseguem entrar no ovário, conseguem fazer com que a célula sexual feminina se una com o óvulo, ocorrendo então a fecundação. Durante a gestação, o óvulo se transforma no fruto da planta e o ovário se transformará nas sementes do fruto. Da semente para a nova planta. Depois que o fruto já está lá pronto, as sementes já estão formadas também lá dentro do fruto.
A planta vai precisar novamente de ajuda dos animais, que eles comem o fruto e acabam jogando as sementes no chão. Quando elas caem no solo fértil, com as condições necessárias, acabam gerando novas plantas. Reprodução assexuada. Algumas plantas funcionam de uma maneira diferente, ou seja, não precisam da união dos gametas sexuais, nem do feminino nem do masculino. Para estas plantas gerarem outras plantas, precisam apenas de uma parte, como esporo, folhas ou galhos, que caem em solos férteis. Folhas. Algumas, quando inseridas no solo, dão origem a uma nova planta. Exemplos nós temos o boldo, a violeta, que plantando só a folha, elas geram novas plantas. Caule são bulbos e tubérculos, que dão origem a novas plantas. Aqui nós temos uma tabelinha de exemplos de tubérculos, raízes e bulbos. Exemplo de tubérculos nós temos a batata e o cará. Exemplos de raiz nós temos rabanete, beterraba, batata doce, cenoura e mandioca. Exemplos de bulbos nós temos cebola e alho. A cebola, se você cortar ela no tanto necessário antes da raiz, ela vai gerar a questão da cebolinha. Esses bulbos também se dão na questão de exemplo de algumas flores, que elas são plantadas na parte do bulbo. Na atividade que vocês irão desenvolver nessa terceira quinzena, ela vai falar sobre as partes das plantas. A primeira atividade, parte de uma planta. A maioria da planta é formada por raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Observe as partes da planta e pinte-as. Você vai pintar a flor, vai achar nesse desenho as flores, vai pintar as flores, que são responsáveis pela reprodução. Vão achar as folhas, vão pintar as folhas da planta. Vão achar os frutos, que tem as sementes dentro, também vão pintar. Vão pintar a raiz e o caule da planta. Na próxima atividade, vocês irão responder tanto no AVA quanto no papel impresso quais são os principais ambientes em que a planta pode viver. E quais são as partes da planta? Fale sobre o que você entendeu sobre a reprodução das plantas. Nessa terceira, vocês vão falar com as próprias palavras de vocês. O que vocês entenderam dessa aula que a professora explicou, da leitura que vocês tiveram do texto sobre a reprodução das plantas, certo? O pessoal que está fazendo no AVA, na parte das plantas lá, eles só irão responder essas perguntas, tá? Não irão fazer a parte da pintura. Um bom trabalho para vocês todos.